Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um importante tema, gravidez na adolescência, com a professora Lislaine Aparecida Fracoli e o professor e médico Gonzalo Vencina Neto. No Brasil nascem por hora cerca de 44 bebês de mães adolescentes, segundo dados do SUS, o Sistema Único de Saúde. A professora Lislaine Aparecida Fracoli, ela é professora titular da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e é líder do projeto Primeiros Laços. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda no nosso programa. Boa tarde, é um prazer enorme para mim estar aqui, agradeço muito o convite. Vamos falar sobre os Primeiros Laços durante o nosso programa, mas rapidamente, o que é esse projeto, Primeiros Laços é um projeto que nasce dentro da academia e tem como foco a gente acompanhar, monitorar e empoderar meninas, adolescentes que engravidam. A ideia do projeto é ajudar essas adolescentes a fazerem essa transição, né, para as competências parentais, para a maternidade, de modo a fazer com que ela não abra mão do seu projeto de vida, e do cuidado da criança. Né? Não abrir mão do projeto de vida e do cuidado da criança. O problema é que cada vez mais, a cada ano que passa, cresce o número de adolescentes grávidas. O nosso outro convidado é o professor Gonzalo Vencina Neto. Ele é professor da Universidade de São Paulo e da FGV. Ele é ex-presidente da Anvisa e um dos fundadores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Professor Gonzalo, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer em falar contigo novamente. Olha, é um prazer, o prazer é meu e ainda mais acompanhado da professora Lisa aqui da nossa Faculdade de Enfermagem. Esse problema da gravidez na adolescência, com o aumento das desigualdades do país e, sobretudo, o que aconteceu na pandemia, né? Ainda nós temos uns rescaldos dos problemas que aconteceram na pandemia. Como iniciar a abordagem desse tema, professor, num momento como esse, né? Que nós passamos um momento muito difícil no país, com questionamento da ciência, com vários questionamentos que acabaram deixando a população um pouco em alerta, né? A respeito de tudo que acontece no Brasil. Veja, eu acho que essa é uma das questões que a sociedade brasileira tem que acordar para enxergar. Nós estamos falando de um problema grave, porque as crianças, as adolescentes são praticamente crianças, né? Elas iniciam a sua maturidade sexual, hoje cada vez mais cedo. Existem crianças que começam a menstruar aos 9 anos de idade, né? Na média é ali 11, 12 anos, mas antigamente era mais tarde, mas por algumas razões esse amadurecimento sexual está ficando cada vez mais precoce. E isso dá ensejo para aparecerem meninas grávidas. Não vamos falar da violência que significa o estupro, mas embora essa também é uma questão que cabe e é fundamental que a gente consiga também discutir. Mas vamos falar da menina que de alguma forma engravidou. Existem muitas histórias, nós vamos ter oportunidade de discuti-las aqui. Mas o adolescente não foi feito para engravidar, o adolescente não tem essa necessidade de engravidar. O adolescente que engravida é um erro,
nós estamos tirando a juventude desta menina. Esta menina perderá a possibilidade de ser jovem e se transformou em uma mãe, ganhou obrigações importantes na vida de uma mulher. A questão é como e por quê? Porque nós temos, além de acolher, como faz o Laços da Vida, essa adolescente que passou por esse trauma, nós temos que olhar para o antes, porque nós temos que tentar prevenir essa questão, né? E aí, o que nós vamos encontrar, na minha opinião, é a ausência de Estado. A família é fundamental, não há dúvida, mas a ausência de Estado é uma coisa mais importante. Eu sempre me recordo, há muitos anos atrás, lendo uma reportagem na Folha de São Paulo, e a Folha perguntava para a menina, para a mãe, adolescente grávida, me diga uma coisa, você não sabia que sexo terminava em reprodução? Porque essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Falta educação sexual. Então a Folha justamente pergunta, você não foi educada sobre a questão do sexo? Assim, claro que eu sabia como é que as crianças vêm ao mundo. Mas eu chegava em casa, não tinha nada para fazer. Olha só, a partir desse exemplo do professor, que o professor Gonçalo deu, professora, a senhora é a favor da educação sexual nas escolas? Sim, eu sou a favor e eu concordo muito com o que o professor Gonçalo está dizendo para a gente. A questão da gravidez na adolescência, ela não é uma questão só de país em desenvolvimento. Ele é uma questão crônica no mundo como um todo. Inclusive, o programa Primeiros Laços, ele é baseado em 2 programas internacionais, um programa americano e um inglês. É o Family Nursing Partnership e o Minding the Baby. Porque, inclusive, em sociedades muito desenvolvidas, como esses países, eles não conseguiram zerar a gravidez na adolescência. E, de fato, o professor Gonçalo tem toda a razão em dizer a gravidez na adolescência ela acontece para além do conhecimento. Muitas vezes, as meninas até acessam esse conhecimento, seja na atenção primária, seja na escola, mas muitas vezes elas são levadas, né, por outras lógicas, né, por um motivo de achar que, estou apaixonada, então, eu vou ter um filho, essa pessoa vai ficar comigo. Ou, aqui no Brasil também é muito comum, as meninas que moram em áreas periféricas, ao engravidarem, elas ascendem, né, naquele grupo social que muitas vezes, como o professor disse, era causa de violência, né, de fato de você ser uma menina, você está muito suscetível a poder receber algum tipo de violência, como estupro ou assédio. Então, quando elas engravidam, elas saem desse patamar de violência, mas, como o professor disse, elas entram para uma outra dificuldade, que é o fato de não ter nem maturidade física e nem maturidade emocional como adolescente para poder sustentar essa questão. Essa gravidez, né? Pegando essa última frase sua, professor Gonçalo, quais são os principais riscos da gravidez na adolescência? Bom, eu acho que a perda da juventude é o mais grave de tudo. Agora, existem riscos à vida daquele ser que não tem um corpo maduro para ter um filho, né? E aí, algumas dessas... A gravidez, nós temos que lembrar disso, né? A gravidez é um estado fisiológico, é um estado normal da mulher. Então, gravidez não é doença. Agora, existem doenças associadas. São poucas as doenças e a mortalidade materna deve ser muito baixa, né? Hoje, a mortalidade materna aceitável no mundo e se encontra entre 10 a 15 mães a cada 100 mil nascidos vivos. Então, é bastante baixa. No Brasil,
a mortalidade materna está lá beirando 60 mães por 100 mil nascidos vivos. E grande parte dessas mães são negras, porque a mortalidade materna das negras é o dobro, está em torno de 100, 110, do que das mães não negras, né? Isto, Professor, o senhor falou que a jovem não nasceu para engravidar, né? Não é esse o papel. Não é o papel. Não. Qual é a idade ideal para uma mulher engravidar? Já é a partir do momento em que ela tem a consciência do que ela tem que fazer na vida dela, né? E isso acontece depois da puberdade. A puberdade é um pedaço da vida que dura aí até os 17, 18 anos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é quando a mulher ela passa a ter as responsabilidades normais que as mulheres têm. Da mesma maneira que os homens têm a mesma condição, há um processo de amadurecimento da nossa vida, e nós temos uma condição melhor de assumir as responsabilidades. No caso das mães adolescentes, elas vão ter problemas físicos, porque o corpo não está preparado para receber uma vida, né? Não estão preparadas para o momento da gestação. A criança vai crescer naturalmente dentro do útero daquela mulher. Só que aí ela terá que albergar essa criança num corpo menor durante um tempo maior, o que terá consequências, né? Vai ser mais difícil ter um parto normal por causa do tamanho do corpo, então nós vamos ter que agredir com uma cirurgia, fazer uma cesárea nessa criança, além dos problemas que podem acontecer, dos poucos problemas que podem acontecer, mas poderão acontecer nesse corpo que ainda é um corpo não maduro para a ocorrência da maternidade. Então, essa é uma questão que nós não podemos deixar de levar em conta, a possibilidade da ocorrência de morte, até para que a gente possa pensar melhor nas questões relativas ao aborto, né? O aborto, que é olhado de uma forma muito criminalizada por uma parte da população brasileira, que certamente não entende do que se está falando, né? E que nós temos que o aborto é uma alternativa importante para o corpo e as decisões da mulher, e que nós temos que uma gravidez indesejada, né? Desejada. Nós vamos agora Eu posso agregar uma análise a essa questão que o professor Gonçalo traz? Um aspecto que eu acabo olhando bastante, né, para além do biológico, é do desenvolvimento cognitivo de nós seres humanos, né? Então, todo o nosso desenvolvimento cognitivo começa já no útero, né? O paladar, o olfato, a audição começa já na gravidez, mas o desenvolvimento do que a gente chama de funções executivas, que é a parte que o professor Gonçalo traz da maturidade do nosso cérebro para tomar decisões, para organizar a vida, ele só se completa depois da puberdade. Então, acho que ainda nessa perspectiva biológica, além do corpo físico, o adolescente não tem essa maturidade. Então, ela não consegue, por exemplo, organizar uma rotina de cuidados para a criança, porque ela não tem essa função executiva totalmente pronta nela, né? Então, essa habilidade de planejar. Por isso, é uma outra dificuldade da gravidez na adolescência. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o Brasil declara na ONU que a Agenda 2030 é caminho para a reconstrução nacional. Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Brasil apresentou no Fórum Político de Alto Nível da ONU sua revisão nacional voluntária a respeito da implementação da Agenda 2030, que consiste na realização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS,
o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, Márcio Macedo, iniciou sua apresentação afirmando que após 6 anos de ausência, o país está de volta, com intenção de retomar protagonismo internacional neste tema, encarado como prioridade pelo atual governo. Por que o Brasil decide apresentar o Relatório Nacional Voluntário? Para demonstrar a retomada do compromisso do país com o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. Apresentar o diagnóstico sobre a implementação das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no país. E comunicar mundialmente a atuação do Brasil com relação à Agenda 2030 e restabelecer sua imagem internacional como protagonista. O ministro afirmou que o Brasil voltou e tem o compromisso de não deixar ninguém para trás. Segundo ele, nos últimos 6 anos, o país estava com políticas públicas fragilizadas e retornou ao mapa da fome, com a população vulnerável nos temas da saúde, da pobreza extrema e com a democracia fragilizada. O representante brasileiro apresentou um panorama das 169 metas assumidas pelo Brasil para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, das 169 metas dos ODS, o Brasil, nesses 6 anos, de 2016 a 2022, cumpriu apenas 14 metas. Dessas, 35 tiveram algum tipo de evolução, das 199. 126 não tiveram evolução nenhuma. E 23, uma evolução negativa. E 71 metas sem sequer ter indicadores que pudessem ser medidos. Esse, infelizmente, foi aonde o Brasil foi levado nesses últimos 6 anos. Macedo afirmou que a Agenda 2030 é considerada pelo Brasil como um dos caminhos para a reconstrução nacional. Ele lembrou que o conceito de ODS foi gestado na Conferência Rio+20, realizada no território brasileiro. O Relatório Nacional Voluntário, apresentado pelo ministro, traz como prioridades alguns eixos como combate à fome, pobreza e desigualdades, enfrentamento das emergências climáticas e preservação dos biomas. Outras prioridades destacadas na apresentação são transição energética justa e sustentabilidade da Amazônia, defesa da democracia, igualdade racial e trabalho decente, e participação da sociedade brasileira nas decisões das políticas públicas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Professor Gonzalo, o Brasil transformando os ODS numa prioridade já é um início, né, de uma mudança significativa. Mas é pouco. Nós temos que avançar mais, né? Eu acho que a gente tem que avançar, e particularmente no assunto que nós estamos discutindo, que é fruto de desigualdades, temos que realçar isso. Não é fruto da vontade individual, é fruto de desigualdade. São os determinantes sociais da saúde, o que nós estamos discutindo aqui em cima dos ODS. Então, quando a gente olha para um jovem, uma criança, um adolescente, o que nós vemos? Nós vemos uma vida que está desabrochando. Essa vida que está desabrochando, uma das coisas que está desabrochando são os hormônios que constituem o homem e a mulher. Então aquilo está explodindo no corpo delas. E existe um negócio chamado sexo, que a nossa sociedade é muito hipócrita em relação ao sexo. Sexo é um negócio bom, sexo é um negócio gostoso. E esses adolescentes estão acordando para isso. Aliás, muito antes disso, já acordaram para essa questão do sexo, né? A fase oral, aquela coisa toda lá para trás do Freud e tal. Mas agora está naquele período dos 12 aos 14 anos em que está aprendendo sobre essa coisa que traz prazer. Pois bem, nesse momento tem a tal da educação sexual, fundamental a tal da educação sexual, mas tem mais do que educação sexual. Tem a questão do que é que estas crianças fazem além de ir para a escola, né? E aí é importante colocar isso, porque a gente fica falando que é a saúde que tem que ver isso, mas não é a saúde que tem que ver isso. A criança tem que ter uma agenda de compromissos. É o esporte, é a cultura, é o lazer que vão constituir essa agenda. É fundamental que os nossos jovens tenham uma agenda. Qual é a agenda que um jovem na cidade de São Paulo tem na periferia da cidade? É a boca de fumo, não tem outro lugar para ir.
né? Não tem parque, não tem esporte, não tem... Agora estamos começando a falar em escola em tempo integral, mas não tem nada disso. Quer dizer, o que a criança pode fazer, ou o jovem pode fazer, é se dirigir à boca de fumo, é ficar na rua. E aí não tem jeito. Nós não vamos conseguir liberar essa juventude desses problemas, levando em conta que sexo é um negócio que não é pecado, é bom, né? E que neste tempo de vida, na minha opinião, não é o momento de fazer sexo, é o momento de desabrochar para a vida, aprender a usar a vida e melhorar, a ser feliz como um jovem deve ser. Então temos que entender que sem presença do Estado na periferia das grandes cidades, as crianças não terão nada a fazer, não terão uma agenda a fazer. É essa a questão importante, né? Professor, eu quero ouvi-la a respeito da fala do professor Gonzalo, e mais ainda, qual é o perfil dessas jovens que engravidam? Concordo com o professor Gonçalo. Inclusive, uma das estratégias do programa Primeiros Laços é buscar a intersetorialidade, né, no cuidado dessa adolescente. Então, como o programa ele é entregue através de visitas domiciliares, e toda vez que o visitador, no caso um enfermeiro, vai na casa, além de perguntar sobre as questões da saúde, a gente pede para essa adolescente dizer para a gente quais são os recursos da sociedade que ela utiliza. E muitas vezes ela desconhece, o professor tem toda a razão, ela desconhece, por exemplo, alguns espaços de formação profissional que algumas comunidades oferecem, muitas vezes muito vinculados à igreja, né? Esses espaços de esporte, de dança, de aprender pintura, essas coisas, quase não tem. E muitas vezes a escola ela tem um papel só muito protocolar. Então a gente tem estimulado essas nossas meninas a usarem os recursos sociais. Então, a partir disso, a gente entende que está fazendo uma pressão em busca desses outros espaços na comunidade. Ele tem toda a razão quando fala da questão da pobreza. Há uns 5 anos atrás, o New York Times publicou um editorial dizendo que se a gente investir nesses programas que dão apoio, né, ou ajudam, empoderam essas meninas que engravidaram, a gente está fazendo um movimento em direção a superar a pobreza, porque se você não dá suporte para essas meninas, a gente está mantendo o ciclo de pobreza, porque ela, quando engravida, para de estudar, né, porque não consegue levar a escola adiante, para de trabalhar, começa a viver de programas de renda social, não tem um vínculo bom com seu filho, essa criança também vai ter problemas mentais e cognitivos lá na frente. Então, se você não investe em programas desse tipo, você alimenta o ciclo que eles chamam de exclusão e pobreza. Então, investir é muito importante. A desigualdade é crônica no nosso país, mas nós voltamos no mapa da fome em 2016. Agora nós vamos conversar com a Gabriela Chabot, especialista em ODS, ou dos desenvolvimentos sustentáveis estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Olá, Gabi, quais são as novidades que você traz hoje? ODS em Pauta. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. Eu sou a Gabriela Chabot, eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eu tô aqui com vocês hoje para contar para vocês a relação do programa de hoje com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gravidez na adolescência tem relação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar. Nesse objetivo, a gente tem 2 metas que têm relação direta com esse tema. A gente tem a meta 3.1, que é reduzir a mortalidade materna, ou seja, aquela das mulheres relacionadas à gravidez e ao parto.
e a meta 3.2, que está buscando reduzir a mortalidade infantil, tanto de crianças até 1 ano, quanto de crianças até 5 anos. Então, essa é a relação da Agenda 2030 com o programa de hoje, porque quando a gente tem uma melhoria no acompanhamento das gestantes, a gente consequentemente tem um impacto positivo nesses 2 indicadores, tanto a mortalidade materna quanto a mortalidade infantil. Em relação às notícias, em relação a esse tema, a gente tem boas notícias, tá vendo, Joel? Às vezes você me pergunta quais são os objetivos que o Brasil vai bem. Esse é um objetivo que o Brasil vai bem. Essas 2 metas são metas que o Brasil vai bem. Em 2023, a gente teve a melhor taxa de mortalidade infantil dos últimos 28 anos. Então, no ano passado foram registradas 20.200 mortes, o menor número da série histórica desde 96. E isso aconteceu, né, muito provavelmente porque tem havido aí um cuidado maior com as mulheres gestantes, e a gravidez na adolescência passa por isso também. Quando a gente tem grávidas adolescentes, a gente tem um risco maior nessa gravidez e um risco maior tanto para a mãe quanto para o bebê. Em 2023, o presidente Lula sancionou uma lei que amplia o direito à assistente psicológica das mulheres durante e depois do parto por meio do SUS. Outro exemplo de investimento para esse público é a reconstrução da rede Cegonha, que é uma referência para o atendimento da mortalidade infantil e materna no Brasil. Além disso, só para fechar, a gente tem a previsão ainda de que no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, na área da saúde a gente tem previsto a construção de 36 maternidades, com centros de parto normal, intra-hospitalares e leitos de cuidado intensivo para gestantes, puérperas e recém-nascidos, com investimento total de 4,7 bilhões de reais. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um abraço e até a semana que vem. Muito bem, essa foi a nossa colunista Gabriela Chabot, falando dos ODS. Professora, antes de começarmos o programa, você estava incluindo mais alguns ODS a respeito do tema do nosso programa, né? Eu agregaria, como eu disse, o ODS 1, que é a redução da pobreza, e o ODS 5, que é a igualdade de gênero, porque eu concordo com a colunista que nos antecedeu. De fato, eu acho que o Brasil tem feito a lição de casa no sentido de controlar, né, a mortalidade materna e infantil. Mas eu acho que agora a gente precisa agregar qualidade a essa vida que a criança e a mãe estão tendo, né? Então, eu acho que quando a gente investe num programa tipo Primeiros Laços, a gente está investindo em melhorar o desempenho cognitivo, o desempenho social, né, a qualidade da formação e da inserção, tanto dessa criança quanto dessa mãe. E eu falo que é igualdade de gênero porque nós sabemos que a gravidez é uma coisa da mulher, né? E se ela entrar nesse processo que é dela, porque é do feminino, né, em desvantagem, com pouco empoderamento para viver, ou se viver a maternidade for alguma coisa que tira ela da possibilidade de ter emprego, de continuar seu estudo, de ter uma vida boa, aí não fica bacana, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha na perspectiva do Primeiros Laços, é isso que a gente quer, né? Trazer essa coisa da maternidade como algo positivo, bom, bacana, e que não me impede de levar adiante o meu desenvolvimento de futuro. Eu acho que é uma coisa importante também lembrar que a nossa a interlocutora que entrou aí falando da questão... A Gabriela Chabot. A Gabriela, quando falou da mortalidade infantil, nós estamos fazendo lição de casa. A mortalidade infantil brasileira se situa hoje em torno de 12 crianças por 1.000 nascidas vivas no primeiro ano de vida. A mortalidade infantil de praticamente todos os países europeus se encontra abaixo de 4. Quer dizer, a nossa mortalidade infantil é 3 vezes superior à dos países desenvolvidos. 3 vezes superior. Então, estamos longe de ter feito a lição de casa. Tem caído? Tem caído. Nossa mortalidade infantil já foi uma mortalidade infantil acima de 60, no início dos anos 90. Né? Mas nós estamos longe de cumprir com esses objetivos. Uma parte importante dessa mortalidade infantil
nós não vamos conseguir controlar neonatal precoce se nós não investirmos em programas que levem ao aborto, porque uma parte dessa mortalidade neonatal precoce, ela está nas doenças congênitas. E se nós não eliminarmos as doenças congênitas, não vamos ter como resolver isso, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que entender. O que tem de lição de casa a ser feita por esse país em relação a esses ODS ainda. Deixa eu acrescentar mais uns dados. 1 em cada 7 bebês é filho de mãe adolescente no país. Mais de 30% é a taxa de recorrência, ou seja, a menina engravida a primeira vez e a segunda, 30% das meninas que engravidaram no país, adolescentes, 30% voltam a engravidar novamente, professor. Eu vou fazer o comentário. Esse é um dos objetivos, é uma das metas também do programa Primeiros Laços, né? Esse programa, só para contar um pouquinho, ele nasce como uma pesquisa e ele foi testado, inclusive com financiamento da FAPESP, durante 4 anos, né, num formato de pesquisa. A ideia do programa é começar a atender as meninas quando elas engravidam, mas a ideia é monitorar e acompanhar até a criança completar 2 anos de idade, com visitas domiciliares quinzenais. Então, uma das nossas metas é o espaçamento dessas gravidezes, porque, de fato, é muito comum que mães adolescentes, como você mesmo disse no dado, tenham filhos 1 ano, 1 ano e meio após a primeira gestação, o que, de novo, piora muito o cenário. Então, uma das metas do programa Primeiros Laços é o espaçamento dessa gestação. E, de fato, né, nessa testagem que a gente fez, nesses primeiros testes, nós conseguimos passar de 1 ano e meio para 3 anos de diferença entre a primeira gestação e a segunda. Em junho, a cidade de Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, implementou o programa Primeiros Laços, gerenciado pelo Centro Nacional de Ciência, Inovação e Saúde Mental. Professora, essa iniciativa teve o apoio da FAPESP. Professora, esse avanço no estado de São Paulo, quais são os critérios da escolha, né, desses municípios para receberem os primeiros laços? Na verdade, o critério de escolha é assim, o município querer, né? Especificamente no caso de Indaiatuba, a gente começou a desenvolver uma parceria de pesquisa, e aí o município se interessou em desenvolver os primeiros laços lá. Para a gente é um duplo desafio, porque, como eu disse, o programa Primeiros Laços, ele foi todo construído e testado, eu vou usar esse nome, num ambiente de pesquisa, né? Ele era controlado por pesquisadores, a gente tem desenvolveu um estudo randomizado, clínico randomizado, onde a gente acompanhava que a gente chama dos grupos de intervenção, que eram as pessoas que recebiam o programa, e o grupo controle, que eram as adolescentes que recebiam o que a gente chama do usual care, né, que é o atendimento do SUS, e por isso nós chegamos a esses dados, né? Os dados são interessantes, a gente teve espaçamento de gravidez, teve maior desenvolvimento cognitivo das crianças, teve taxas de aleitamento materno que chegavam exclusivo, que chegaram a 80% nas nossas gestantes. Mas agora, o desafio para nós, pesquisadores, quando Indaiatuba disse, eu quero implantar o programa, o desafio é acompanhar a implementação desse programa no município, que ele vai sair de um espaço, digamos assim, mais controlado da pesquisa e vai para a gestão do município, né, que vai, óbvio, nós estamos dando treinamento para os enfermeiros, vamos ajudar em algumas medidas de impacto, mas os enfermeiros que nós estamos treinando são de Jaguariúna e quem vai colocar em prática
é o secretário de saúde, o coordenador da atenção básica de lá. Mais de 17% das meninas grávidas entre 10 e 14 anos realizam apenas o máximo de 4 consultas de pré-natal, segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, que é um número muito abaixo do recomendado pelos especialistas, professor Gonzalo. Bom, além do que isso pode ocasionar para a saúde do bebê, me ocorreu perguntar, apesar de ser consensual a relação sexual, é um casamento infantil, né, que acontece no país. É um casamento infantil e, em tese, a maior parte desses casos não são de casamento, né? A questão do estupro ou não estupro é uma questão em aberto nesse caso aí, porque a relação sexual com crianças com menos de 14 anos é considerado estupro de uma criança que não tem condição de tomar decisões, né, sobre o seu corpo. Mas além da questão do pré-natal ser mais adequado, entre 6 e 7 consultas, pelo menos, como é uma gravidez de risco, pode, acima, inclusive, de 7 consultas durante esse período da gravidez. E tem também a questão do HPV, né, da vacina contra o papilomavírus, que irá proteger essa mulher de ter câncer de colo uterino na sua vida adulta, né? Então, a vacinação, né, essa é uma questão também muito chata de falar, porque muita gente fala, vocês querem vacinar as crianças para elas poderem ter relações sexuais. Não, nós temos que fazer a vacinação antes do início da vida sexual ativa, porque se for vacinada após o início da vida sexual ativa, já terá entrado em contato com o vírus e a vacina não terá nenhum efeito. Então tem que haver a vacinação prévia à entrada em contato com o vírus, né? E aí, particularmente alguns evangélicos idiotas vêm falar, não, vocês estão querendo vacinar nossas crianças para que elas possam trepar, né? São os idiotas, não tem outro nome para falar disso. Então, essas questões todas têm que ser recuperadas. Agora, nós temos que levar essa informação, nós temos que deixar de ser hipócrita ao tratar de sexo na juventude. Essa é a questão que eu acho que é mais importante. Educação sexual é fundamental, é importante, mas não é o fim, é um dos elementos que nós temos que ter. Por quê? Porque existe sexo entre adolescentes, porque é natural que isso aconteça, não é errado. Agora, eles precisam aprender, né, a ter vida social. Nós temos que mostrar para eles o que é ter vida social, o que é aprender música, aprender esporte. Eu tive 2 filhas, me deram netos aos 36 anos. Por quê? Porque elas tinham agenda, elas tinham o que fazer também, além de praticar sexo, etc. Então, nós temos que deixar de ser hipócrita com essa história e criar um espaço de vida para os nossos adolescentes, particularmente na periferia das grandes cidades. A gravidez é o segundo principal motivo para as mulheres de 14 a 29 anos abandonarem os estudos. Os dados foram divulgados pelo IBGE em março desse ano. Professora Lislane, o professor Gonçalo acentuou, né, a hipocrisia que existe na nossa sociedade a respeito disso e falou da importância de o jovem ter atividades, seja esportivas, culturais, enfim. Mas aqui esse dado é mais alarmante, né? Parece que nós estamos vivendo um retrocesso. Eles não só não têm atividade, como a escola, que era a única atividade que eles têm, estão abandonando a escola, né? Eu acho que a gravidez na adolescência, e não só a gravidez, eu diria a maternidade na adolescência, porque, vejam, durante o período de gravidez, ela já tem dificuldade para ir para a escola, por conta da condição fisiológica mesmo, às vezes vergonha, né, porque as outras coleguinhas não são, as professoras, às vezes, também ficam com medo, né, tipo, se acontecer alguma coisa, se essa menina entrar em trabalho de parto aqui, o que é que eu faço, né? Mas depois... Também, professora, tem uma lei federal, que é a de 6.202, que dá à gestante a possibilidade de continuar seus estudos em regime domiciliar.
após o 8º mês no período da licença maternidade. Isso está acontecendo no nosso... Não. É muito difícil conseguir isso, viu? A maioria das escolas é muito resistente a fazer isso. A experiência que a gente teve com as nossas adolescentes é que a escola desestimula ela. Acaba dizendo, você não vai dar conta, você não vai conseguir depois. E não fala para ela dessas leis. Nós, no nosso programa, falamos das leis, dizemos que ela tem que buscar os direitos dela. Mas, de novo, quando a gente entra na desigualdade, muitas vezes essas meninas nem têm um adulto que vai com elas na escola reivindicar esses direitos com o professor, com o diretor. Muitas vezes quem ia era a nossa visitadora, fazer o papel do adulto. É necessário também incluir uma conscientização com os servidores públicos, né? Para que eles cuidem, né? Informem essa menina dos direitos que ela tem enquanto estudante. Né? E veja, sem querer te interromper, mas depois a amamentação, né? Ela tem, tudo bem, ela tem direito aos 6 meses de afastamento. Para a escola é um trabalho muito grande ficar levando tarefa na casa dela, avaliando, acompanhando, né? Porque ela tem esse direito. Então, de fato, se ela não briga pelos direitos dela, ela desiste. Ou deixa de amamentar a criança, porque a escola também não tem um espaço para receber, e aí acaba desistindo. Enfim. Sem apoio da escola e sem apoio da família, como é o estado psicológico dessa menina grávida? Bom, professora, chegou o momento da gente divulgar, professor Gonzalo, divulgar o resultado da nossa enquete. Todo programa a gente faz uma enquete com os nossos seguidores nas redes sociais a respeito do tema, né, que nós estamos abordando hoje, gravidez na adolescência. E a pergunta que foi postada lá nas nossas redes sociais é a seguinte: você conhece alguém que engravidou na adolescência? Bom, olha o resultado. 100% sim. Não, 0%. É um número, nunca deu a nossa enquete nunca deu uma 100%, ou seja, os nossos seguidores conhecem alguém, ou familiar, ou no seu ciclo, né, de relações, que já conhece uma jovem adolescente que já engravidou. Esse número demonstra o quê, professor Gonzalo? Primeiro, te surpreendeu isso? Não surpreendeu. Eu acho que faz parte da nossa cultura. E isso também faz parte dessa cultura machista que nós temos, em que a mulher é colocada num segundo estágio e basicamente é um instrumento de prazer do homem. Eu acho que nós temos que mudar essa cultura. Essa cultura tem que ser escancarada. Nós temos que levar em conta que ela existe e que nós temos que combatê-la. Homens e mulheres têm mesmos direitos, homens e mulheres são parte da construção da felicidade da vida e do prazer. A mulher não é um instrumento de prazer e tampouco o homem é um instrumento de prazer, mas nós temos que repensar esse mundo. De desejo, né? Uma criatura humana que merece respeito. Que merece respeito, exatamente. O professor Gonzalo está falando de uma mudança cultural. Como fazê-la num país tão desigual como o nosso, professora? Aí é a pergunta de milhões também, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a investir em programas como esse, que tratam de maneira diferente as pessoas diferentes, né? Então, assim, o pré-natal, a assistência pré-natal que a gente vê prestado na atenção básica, para a maioria das mulheres que engravidam, ele é muito bom. Mas as adolescentes, elas precisam de um cuidado diferenciado. Eu tenho certeza que não é muito mais caro, que eu não vou precisar colocar muito mais profissionais, eu só vou precisar qualificá-lo, para dessa maneira a gente conseguir proteger essas meninas. Vejam, nós não estamos estimulando a gravidez na adolescência, mas nós estamos entendendo, ok, como diria minha filha, deu ruim, né? Vamos ajudar ali a minimizar o impacto desse evento não esperado e não tão bom, para que a menina possa depois se recuperar e continuar a vida dela junto com o filho,
né? Porque é uma coisa boa ter filho, né? Não é ruim. Na verdade, você, professora, está tocando num assunto que existe uma resistência muito grande no nosso país de tocar assuntos que são fundamentais. O professor Gonçalo, no bloco anterior, falou, né? Quando o tema é sexo, há uma certa resistência, até doentia, para se falar sobre isso, né? Bom, continuando a nossa enquete, para mim fechar aqui, eles responderam a pergunta, né? A pergunta que nós fizemos sobre se você conhece alguém que engravidou na adolescência. Também eles mandaram umas perguntas, a gente selecionou duas, um para cada um. Rapidamente, professor, te surpreendeu esse número? 100% conhece alguém que engravidou na adolescência? Não surpreendeu, e eu acho que é uma coisa que nós temos que aprender a entender. Veja, a própria medicina não trata o adolescente como um ser que precisa de um enfoque específico. Nós falamos dos pediatras e nós falamos da vida adulta. Nós não falamos dos adolescentes. Tem uma medicina voltada para a adolescência. E uma parte importante dessa medicina voltada para a adolescência é o cuidado com a saúde mental, que é um outro problema que nós estamos levando muito pouco a sério neste país. A questão da saúde mental que está explodindo. Nós temos que ter um apoio a esses jovens, a essas crianças, nessa fase intermediária da vida delas, né? Quem vai ao psicólogo não é louco, quem vai ao psicólogo é uma pessoa normal que precisa de apoio. Toda criança ir ao psicólogo nesse momento de transição em que tudo está se transformando na vida dela e que ela tem que aprender coisas novas que dificilmente ela vai conseguir aprender em casa. Então, existe coisa específica a ser feita, além das coisas gerais, que também, como a professora Liz falou, temos que fazer. Muito bem. Eu até lembro de uma frase, né? Quando se refere, olha, eu vou fazer análise, eu vou ao psicólogo. Não, eu não estou louco, né? Você precisa ir lá. Não, eu não estou louco. Existe um preconceito em relação à saúde mental no Brasil. Hoje mudou muito, né? Mas ainda tem um rescaldo em certos segmentos da sociedade. Olha, para fechar aqui a nossa enquete, eu tenho duas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem rapidamente. A Bruna Santos, o professor Gonçalo já tocou nesse assunto em blocos anteriores, mas a pergunta, Bruna, nós vamos pedir para ele responder novamente. Quais os conselhos uma mãe pode dar a uma filha para ela não engravidar de uma maneira precoce? Use camisinha. Use camisinha, Bruna. Esse é o conselho do professor Gonçalo. Curto e grosso. A professora agora, o seguidor Sérgio Oliveira, pergunta como os pais podem ajudar a evitar a gravidez na adolescência? Conversando com seus filhos, tendo diálogo em casa, diálogos abertos, acho que o professor diz tudo, diálogos abertos, entendendo as demandas deles e levando eles a se conscientizar de quais seriam as melhores escolhas para a vida dele. Ou seja, diálogo é fundamental e simplesmente começar a falar com o adolescente sobre sexo, né? Bom, eu vou fechar a nossa enquete, você que participou, eu agradeço, mas se você quiser postar uma pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas no Instagram. Além disso, você pode mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Maiores informações, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br ou siga o Observatório nas redes sociais. Observatório 3 Setor, como eu disse, 3setor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram os principais destaques da semana, direto da nossa redação do Observatório. Lucas Neves, quais são as suas informações? Podcast Conexão 3 alcançou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Campanhas de inverno. Organizações sociais agasalham pessoas que estão nas ruas. Doritos e Fundação PepsiCo lançam um edital para organizações lideradas por pessoas pretas. Observatório publica editorial em defesa ao terceiro setor. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode acompanhar estas e outras reportagens acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima!
Muito bem, esse foi o Lucas Neto, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, que volta na próxima semana. Professor, ele estava falando uma informação sobre o Amazonas, no Norte e Nordeste, a gravidez indesejada na adolescente é muito maior, né? Muito maior. Aliás, essa é uma característica da população. O Norte é mais grave, mas o Nordeste também está incluído. A desigualdade é maior, não há a menor dúvida nessas regiões no Brasil, e acompanha a desigualdade todas essas consequências. Uma mortalidade infantil maior, uma mortalidade materna maior, gravidez na adolescência, estupro. Essas condições, homicídios, essas condições estão muito mais presentes no Norte e Nordeste. É que a população, particularmente do Norte, nós temos 4% da população brasileira vivendo no Norte, e em condições de um processo de urbanização muito precárias. Acesso à água, acesso a esgoto. Então, são regiões que nós temos que fazer muito ainda para conseguir dar condição de vida sem destruir o meio ambiente. Então, é uma consequência importante que nós temos que levar em conta. Um programa de Estado que deve ser implementado imediatamente para a gente ver consequências nas próximas gerações, né, professor Gonzalo? Bom, estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria das conclusões finais dos nossos dois convidados. Professora, eu posso começar com você. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Suas conclusões finais. Primeiro, parabéns, obrigado pela entrevista, parabéns pelo projeto. Espero que esse projeto se expanda para o país todo, né? Não fique só no estado de São Paulo. Chegue aonde as meninas mais precisam, né? As meninas adolescentes mais precisam. Eu citei aqui o Norte e Nordeste, onde a condição socioeconômica, né? Tá aí a escolha da nossa música, né, do Chico Buarque, onde estão os mais vulneráveis. Espero que esse projeto que a senhora coordena chegue também lá, né? Eu queria deixar aqui a mensagem de que, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Eu estou nesse projeto já há 6 anos, acompanhando essas mães adolescentes, né, nesse caminho de tornarem-se mães. E eu tenho um profundo respeito, porque cada uma tem uma história, né? E se desenvolver enquanto mãe, com a nossa ajuda, trouxe para ela um processo de superação com resultados belíssimos para ela e para a criança, né? Professora, a senhora falou em história. A senhora falou em história. Que história mais impressionou a senhora nesse trabalho, com os primeiros laços? Olha, a história que mais me impressionou foi uma adolescente de 15 anos que engravidou de um namorado, mas que depois que ela engravidou, ela começou a achar que não gostava mais dele, e aí terminou a relação com ele, começou uma relação com outro menino também, de 16, 17 anos, e aí ela entrou numa crise, no sentido de dizer assim, que quem era o pai da criança, porque para ela a noção de paternidade biológica, né, porque aí o pai biológico queria ser pai, mas ela não queria mais que ele fosse o pai. E por aí a vida foi traçando tantas dificuldades, né? E a gente foi trabalhando com ela essa diferença, que para a gente marcou muito. Mas aí no final, assim, ela conseguiu entender, ela até se casou com uma outra pessoa, mas ela deixa o pai biológico ter contato com o filho. E o menino o filhinho é uma graça, um menino que tem uma relação muito boa com o pai biológico, com a mãe e com o outro pai. Então, com os avós, enfim, com todo mundo que acabou entrando nessa dinâmica complicada, né, da vida. Como uma relação prazerosa que se realiza através do sexo pode criar um drama humano quando a gravidez é indesejada, né, ou desconhecida. Professor Gonzalo, obrigado pela entrevista, foi um grande prazer revê-lo. Suas conclusões finais, que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa? Essa história final aí foi uma história para colocar
muita pimenta nessa história toda, né? É muito difícil, né, falar das relações pessoais num país que tem a desigualdade que nós temos. Eu acho que a mensagem final é: a desigualdade é fruto da estrutura que nós, cidadãos, damos à nossa sociedade. Se nós não formos capazes de mudar, ninguém mudará. Ou seja, essa é uma tarefa de toda a sociedade, diminuir a desigualdade. Nós temos que exigir daqueles que nós elegemos, porque vivemos numa democracia e o governo numa democracia se dá através de eleições. Nós temos que exigir dos políticos que nos representam, nos quais nós votamos, que nós consigamos diminuir a desigualdade no nosso país. Não existe outra maneira de segurar problemas como o da gravidez na adolescência e todos os outros problemas que são frutos da desigualdade. Parabéns pelo programa, Joel. Muito obrigado, Liz, e aos nossos ouvintes também. Nós que agradecemos, professor Gonzalo, a sua presença aqui junto com a professora Lislane. Ponto final em mais uma edição de Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Lislane Aparecida Fracoli, que é professora titular da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e líder do projeto Primeiros Laços. Gonzalo Vecina Neto, professor da USP e da FGV, ex-presidente da Anvisa e um dos fundadores também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Basta procurar o Observatório Tressetor no Instagram e no Facebook. O site é o observatório3setor.org.br. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.